Em destaque no Panorama CBN, Senado rejeita a indicação de Jorge Messias ao STF em decisão histórica. Em sabatina de 8 horas na CCJ, Messias disse ser contra o aborto, afirmou que a anistia é um tema do Congresso e defendeu o aperfeiçoamento da Corte. Donald Trump rejeita a proposta do Irã, Putin faz alerta sobre novos ataques e petróleo sobe fortemente. Banco Central corta a taxa Selic para 14,5% ao ano e Federal Reserve mantém juros nos Estados Unidos. E Shakira chega ao Rio de Janeiro e fãs acampam na porta do hotel. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. Começo por um fato histórico. Pela primeira vez em mais de 130 anos, o Senado rejeita uma indicação ao Supremo Tribunal Federal. O plenário da Casa teve 42 votos contra e 34 a favor de Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula. Essa decisão acontece no momento em que eu gravo o podcast, então mais detalhes e as repercussões você confere em cbn.globo.com e na próxima edição do Panorama. Antes disso, Jorge Messias foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça por 16 votos a 11, um placar apertado, igualando a resistência a Gilmar Mendes, indicado por Fernando Henrique Cardoso em 2022. Foram 8 horas de sabatina. Messias chegou ao Congresso acompanhado do ministro da Defesa, José Múcio, e de uma comitiva de aliados. Na chegada, ele, que é evangélico, evitou perguntas da imprensa e disse apenas "Glória a Deus". Na abertura, por volta de 15 para as 10 da manhã, Messias focou em um tom conciliador com o poder legislativo. Criticou o que chamou de ativismo judicial, pregou o equilíbrio e disse que a Corte precisa estar aberta ao aperfeiçoamento. A percepção pública de que Cortes Supremas resistem à autocrítica e ao aperfeiçoamento institucional tende a pressionar a relação entre a jurisdição e a nossa democracia. Messias foi questionado sobre a crise de imagem do Supremo no caso Master e deu apoio à criação de um código de ética para os ministros e afirmou que magistrados da alta corte devem ser um farol de ética. Um dos momentos de maior definição ocorreu quando Jorge Messias respondeu a perguntas sobre temas morais, feitas pelo relator da indicação, o senador Everton Rocha, do PDT. Messias declarou ser totalmente contrário ao aborto por convicção pessoal, filosófica e cristã. Eu quero deixar claro, completamente claro este tema para toda a nação brasileira. Completamente claro. Sou totalmente contra o aborto. Absolutamente. Da minha parte, não haverá qualquer tipo de ação de ativismo em relação ao tema aborto na minha jurisdição constitucional. Messias disse que o aborto é uma tragédia humana e defendeu que a competência para tratar do assunto é do Congresso Nacional. Ele reforçou que o judiciário deve se limitar às hipóteses já permitidas em lei. O indicado também defendeu a laicidade do Estado, mas citou a palavra Deus ao menos 7 vezes em sua fala inicial. Aqui vos fala um servo de Deus. Eu caminho com Deus há 40 anos, que me acolheu desde criança. Tive a fortuna de nascer em uma família de evangélicos. Para mim, ser evangélico é uma bênção, não um ativo. A minha identidade é evangélica. Todavia, eu tenho plena clareza que o Estado constitucional é laico. Antes da sabatina, inclusive, ele se reuniu em uma sala privada com o pastor Samuel Câmara, da Assembleia de Deus. O debate também teve contornos políticos, com a participação do senador Flávio Bolsonaro, do PL. Ele questionou Messias sobre os inquéritos que tramitam no Supremo, como o das fake news, muito criticado pela longa duração. Messias afirmou que investigações não podem durar para sempre. Ninguém pode ser investigado a vida toda. Não é só no inquérito da fake news, é em qualquer inquérito. O inquérito penal tem que ter começo, meio e fim e prazo razoável. Ninguém pode ser investigado a vida inteira. Processo penal não é ato de vingança. Nessa quarta, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, defendeu a manutenção do inquérito das fake news em um relatório sobre os ataques de 8 de janeiro. Nesse documento, o ministro diz que a investigação foi essencial para identificar uma organização criminosa que planejava um golpe de Estado. Ele ressalta que as notícias mentirosas buscam tirar a legitimidade do judiciário e cita as ameaças físicas sofridas por magistrados
como a tentativa de explosão da sede do Supremo em Brasília. Com base nesse cenário todo, Moraes justifica que o inquérito precisou crescer e que agora a apuração vai além das notícias falsas e foca também em ameaças, vazamentos sigilosos e no financiamento de campanhas digitais. Voltando ao Messias, ele foi questionado na sabatina, também pelo senador Flávio Bolsonaro, sobre o tema de uma possível anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. Messias afirmou que a discussão é política e cabe ao parlamento. Também disse que pediu a prisão em flagrante na época dos participantes que destruíram bens públicos como dever de cidadão. Eu quero dizer que o 8 de janeiro, como já pude declarar, foi um dos episódios mais tristes da história recente e acho que fez muito mal ao país. Efetivamente, as pessoas que foram presas no 8 de janeiro, elas foram submetidas a um processo, foram processadas, muitas foram condenadas, algumas assinaram um acordo de não persecução penal, algumas estão presas ainda. Messias também tentou afastar o rótulo de político ao lembrar sua atuação no governo de Dilma Rousseff, que classificou como puramente técnica. Ele se emocionou algumas vezes, pediu lenço para enxugar as lágrimas, por exemplo, quando falou dos pais e da carreira acadêmica na universidade pública. Teve alguns momentos aí que chamaram a atenção. Um momento constrangedor foi quando o senador Márcio Bittar, do PL, disse que personalidades como o cantor Caetano Veloso pegaram em armas durante a ditadura militar. Essa fala foi logo corrigida pelo senador Otto Alencar, do PSD, que disse que o artista só pegou a vida inteira em violão. Caetano até agradeceu a Otto Alencar pela correção. Outro momento que ganhou repercussão foi um abraço do deputado federal Sóstenes Cavalcante em Jorge Messias. Ele é líder do PL na Câmara, que fechou questão contra a indicação de Messias. Os dois são evangélicos e conversaram ao pé do ouvido por pelo menos 20 segundos. Vamos às pesquisas de intenção de voto para as eleições em São Paulo e na Bahia. A pesquisa Quest, encomendada pela Genial Investimentos, mostra o atual governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, na liderança em todos os cenários. No principal recorte, no primeiro turno, Tarcísio tem 38% das intenções de voto. O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, aparece em segundo lugar com 26%. Mais atrás, o deputado federal Kim Kataguiri, do Missão, e o ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra, do PSDB, somam 5% cada. Um dado importante é que o voto ainda não está cristalizado. Segundo a Quest, 51% dos eleitores dizem que podem mudar de opinião até o dia da eleição. Numa simulação de segundo turno entre os dois nomes mais citados, Tarcísio de Freitas venceria com 49% dos votos contra 32% de Fernando Haddad. A aprovação do governo Tarcísio de Freitas caiu desde agosto do ano passado de 60% para 54%. Sobre a continuidade do trabalho, 54% afirmam que Tarcísio merece a reeleição. O levantamento também testou nomes para as duas vagas de São Paulo no Senado. A ex-ministra do Planejamento Simone Tebet, do PSB, lidera em todos os cenários, com cerca de 14% das intenções de voto. Ela é seguida pelo ex-governador Márcio França, também do PSB, e pela ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, da Rede. No campo da direita, o nome mais forte é o do ex-secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, do PP, que chega a 8%. O influenciador Pablo Marçal, do União Brasil, também foi testado e aparece com 11% das intenções, mas ele está inelegível pela Justiça Eleitoral. A indefinição ainda é muito alta para o Senado. O número de pessoas que dizem votar em branco, nulo ou que estão indecisas passa de 50% em quase todas as simulações. O levantamento em São Paulo ouviu 1.650 eleitores, tem margem de erro de 2 pontos percentuais. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é o SP-03583/2026. Na Bahia, a pesquisa mostra um cenário de empate técnico. No primeiro cenário de primeiro turno, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, do União Brasil, aparece com 41% das intenções de voto. O atual governador, Jerônimo Rodrigues, do PT, tem 37%. Com uma margem de erro de 3 pontos, os dois estão empatados. Os eleitores que escolheram ACM Neto se dizem 55% definidos. Já 58% dos eleitores de Jerônimo afirmam não mudar de voto ao longo da eleição. Mesmo com a disputa apertada, o governo de Jerônimo Rodrigues tem aprovação de 56% dos entrevistados. Na corrida para o Senado, onde o eleitor vai escolher 2 nomes em outubro, os candidatos do PT levam vantagem. O
O ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, lidera com 24%, seguido pelo senador Jacques Wagner, que tem 22%. João Roma, do PL, aparece com 9%. A pesquisa Quest ouviu 1.200 pessoas na Bahia entre os dias 23 e 27 de abril. A margem de erro, como eu disse, é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE com o código BA-03657/2026. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou a proposta feita pelo Irã para tentar encerrar a guerra entre os dois países. A informação é do site norte-americano Axios. Teherã sugeriu o fim do bloqueio naval americano no Estreito de Hormuz em troca da liberação da passagem de navios. Mas o ponto central do impasse é o programa nuclear. O chanceler do Irã, Abbas Araghchi, quer adiar as conversas sobre esse tema, o que a Casa Branca não aceita. Nas redes sociais, Trump publicou uma montagem feita por inteligência artificial com a frase "chega de ser bonzinho", e ele criticou os negociadores iranianos. Com isso, a mediação feita pelo Paquistão volta à estaca zero. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversou com Trump por 1h30 por telefone. Segundo o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, Putin avisou que novos ataques ao Irã, partindo dos Estados Unidos ou de Israel, vão trazer consequências para todo mundo. Trump confirmou a conversa, mas disse que recusou uma oferta de ajuda russa sobre o urânio enriquecido do Irã. Ele condicionou qualquer cooperação ao fim da invasão russa na Ucrânia. Sobre esse conflito, aliás, Trump afirmou que um acordo está perto. Já Putin sugeriu uma trégua para o dia 9 de maio, quando a Rússia celebra o Dia da Vitória contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. E o petróleo subiu fortemente nessa quarta-feira. No momento em que eu gravo o podcast, o barril do tipo Brent é negociado a $111, alta de mais de 6%. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu fortemente, 2,05%, aos 184.750 pontos. O dólar comercial subiu 0,4%, cotado a R$ 5,00. E o euro vale R$ 5,84, com alta de 0,11%. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros, a Selic, em 0,25 ponto percentual. Com a decisão, os juros passam de 14,75% para 14,5% ao ano. E essa redução acontece nesse momento de tensão global por causa da guerra. No comunicado oficial, o comitê disse que vai manter a cautela para entender como a extensão da guerra vai impactar os preços no longo prazo. Os Estados Unidos decidiram manter as taxas entre 3,5% e 3,75% ao ano. Essa foi a última reunião de Jerome Powell à frente do Federal Reserve, que é o Banco Central americano. Powell deixa o cargo em 15 de maio, depois de 8 anos de mandato e críticas constantes de Donald Trump. Apenas Stephen Miran, indicado por Trump, votou pela queda imediata das taxas de juros. O sucessor de Powell, o economista Kevin Warsh, já teve o nome aprovado em um comitê do Senado. Os juros altos nos Estados Unidos dificultam cortes maiores por aqui, que atraem capital para o mercado americano e encarecem o dólar frente ao real. Aqui no Brasil, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um homem apontado como operador financeiro do Comando Vermelho. A prisão de Carlos Alexandre Martins da Silva faz parte de uma nova fase da Operação Contenção, que investiga a expansão da facção criminosa e um esquema de lavagem de dinheiro. E, de acordo com as investigações, o grupo é chefiado por Marcinho VP, Márcio dos Santos Nepomuceno, que está preso há quase 30 anos em um presídio federal no Mato Grosso do Sul atualmente. Mesmo à distância, a polícia diz que ele ainda exerce o comando da organização. E nessa etapa, o rapper Oruan, que é filho de Marcinho VP, a mãe dele, Márcia Gama, e o irmão, Lucas Santos Nepomuceno, também foram alvo de mandados. A suspeita é que a família usava o dinheiro do tráfico para comprar imóveis e bens de luxo. E até o momento, o rapper Oruan e os familiares não foram localizados. Ele já é considerado foragido desde fevereiro, por violar as regras da tornozeleira eletrônica. A defesa de Márcia Gama afirmou à CBN que ela é inocente e que a prisão é desnecessária. O advogado de Oruan não se posicionou e a defesa de Lucas Nepomuceno não foi encontrada. Dias atrás eu te contei que a Polícia Militar de São Paulo
vai ser comandada pela primeira vez na história por uma mulher. A coronel Glauci Anselmo Cavalli tomou posse nessa quarta-feira. E no discurso ela disse que o foco operacional vai ser o combate à violência doméstica. Entre as medidas, ela anunciou a criação do que ela chamou de espaços lilazes dentro dos quartéis para o acolhimento humanizado de vítimas e a ampliação do atendimento por videochamada. A troca na cúpula da PM acontece em um momento de pressão. O governador Tarcísio de Freitas aproveitou a posse para cobrar o cumprimento de protocolos e o enquadramento de policiais violentos. O recado vem depois de casos recentes de grande repercussão, como o possível feminicídio da PM Gisele Alves Santana pelo marido, também policial. Nessa semana, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto vai ser julgado pelo Tribunal do Júri e não pela Justiça Militar. Apesar das críticas à conduta de alguns policiais, o governador elogiou a gestão anterior pelos índices de criminalidade. O ex-comandante, coronel José Augusto Coutinho, deixa o cargo enquanto é alvo de uma investigação do Ministério Público por suposta omissão em casos envolvendo policiais ligados ao PCC. De volta ao noticiário internacional, a polícia do Reino Unido prendeu um homem nessa quarta-feira depois do esfaqueamento de 2 judeus em Londres. Segundo a rede britânica BBC, as vítimas ficaram em estado grave. O agressor foi contido por voluntários antes da chegada da polícia. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, chamou o caso de profundamente preocupante. E esse ataque acontece em meio a uma onda de violência na região. No último mês, mais de 20 pessoas foram presas por ataques a locais judeus. E a polícia investiga a possível ligação de grupos pró-Irã com incêndios criminosos no bairro. E o ex-diretor do FBI, James Comey, compareceu a um tribunal federal na Virgínia. Ele responde por ameaçar a vida do presidente Trump. O caso envolve uma foto postada por Comey no Instagram no ano passado. Essa imagem mostrava conchas em uma praia, formando os números 86 e 47. Segundo os promotores, o código 86 é uma gíria de restaurantes nos Estados Unidos para expulsar ou se livrar de algo, mas que também pode significar matar. Já o número 47 é uma referência ao atual mandato de Trump. O ex-diretor do FBI não falou na audiência, mas o advogado dele, Patrick Fitzgerald, disse que a acusação é uma perseguição política. Antes de entrar no tribunal, Comey reafirmou sua inocência. Ele foi liberado logo depois da sessão e vai responder ao processo em liberdade. Essa é a terceira tentativa do Departamento de Justiça de processar criminalmente o ex-diretor, que é um crítico declarado de Trump desde que foi demitido do cargo em 2017. No esporte, Liga dos Campeões da Europa, com gols de pênaltis, Atlético de Madrid e Arsenal empataram em 1-1 no jogo de ida da semifinal. O jogo de volta vai ser na semana que vem. Na outra chave, o PSG saiu na frente do Bayern de Munique na terça-feira. No tênis, pelo torneio WTA 125 de La Bisbal, na Espanha, Bia Haddad garantiu vaga nas quartas de final. A número 69 do mundo venceu de virada a americana Ashley Kruger com parciais de 6-7, 6-4 e 6-3. Bia não vencia 2 partidas seguidas desde setembro do ano passado. A brasileira volta a jogar na sexta-feira contra a espanhola Marina Ribeira. No masculino, João Fonseca assegurou o retorno ao top 30 do ranking mundial. Ele foi beneficiado pela derrota do espanhol Rafael Rodar para o número 1 do mundo, Yannick Sinner, que passou para a semifinal do Masters 1000 de Madrid nessa quarta-feira. Com o resultado, Fonseca aparece agora na 29ª posição. O próximo desafio dele vai ser o Masters 1000 de Roma, que começa no dia 6 de maio. Antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. O pessoal entrou na brincadeira da outra ouvinte, que perguntou como que se chama o ouvinte viciado no Panorama. Ela falou, já que quem ama é o Panolover, quem é viciado é o quê? Aí eu falei para ela que era o ouvinciado. Ela pediu para eu fazer um trocadilho. Fui forçado. Viu, Anderson Wendel? Aí a Carol, nosso ouvinte, que está em Salvador, na audiência,
falou que o ouvinte viciado é o panólatra. E a Fafá Savoy disse que é o panoholic. Aí a Marisa até comentou a mensagem da outra ouvinte. Interessante esse termo, voto nele. Uma vez que panolover usa inglês, o viciado tem que seguir na mesma linha. Seria o panoholic. Perfeito. Vejamos o que dirá o Leandro. Será que eu vou ter que fazer uma enquete, um concurso para o viciado em Panorama? Se você acompanha o Panorama e gosta do nosso trabalho, tira 10 segundinhos aí para dar uma avaliação com estrelas no Spotify. É rápido e você ajuda muito a relevância do Panorama nas plataformas. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. Ela já está entre nós. Cantora Shakira está no Rio de Janeiro para o show gratuito Todo Mundo no Rio, que acontece na praia de Copacabana neste sábado. Ela desembarcou no aeroporto internacional Tom Jobim, fez coraçãozinho para os fãs e seguiu para o hotel Copacabana Palace. E desde cedo, centenas de fãs se reuniram na porta do hotel e permanecem. É o caso de André Muniz, que viajou de Belém, no Pará, com a mãe Sandra, para tentar um lugar perto do palco. Quanto mais cedo, mais perto do palco eu quero ficar, porque eu não vim de lá de Belém do Pará, do norte do país, para ficar longe. E como eu sei que meu filho é fã da Shakira, quando eu soube que ela ia estar no Rio de Janeiro, fui lá no banco, peguei a grana e viemos, bem, porque a vida é assim. Depois é só entrar no desenrola, né? Em último caso, a Prefeitura do Rio espera um público de 2 milhões de pessoas. Para o transporte, a novidade é uma pulseira do metrô, que custa R$ 15,80 e já garante a ida e a volta. Esse acessório vai ser vendido só no dia do show, em pontos fora das estações de Copacabana, para reduzir as filas no embarque. E a orientação é que o fã já chegue à praia com a volta garantida. Você vai ao show da Shakira? Me conta. Mande sua mensagem para mim. Quero saber. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos. E eu volto na sequência. Até lá. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you know you got me hypnotized. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.